ponto importante é a relação de Galileu. O que diz essa relação? Ela diz o seguinte: ao abandonar um corpo, certo, de uma certa altura, esse corpo, ao estar em queda livre, ele está sendo acelerado pelo fato que existe a aceleração da gravidade nele. Com isso, a sua velocidade aumenta numa taxa de 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, isso influencia na velocidade. Ou seja, que a cada segundo a velocidade do corpo aumenta em 10 em 10. Ok? Aí veja só. Se eu quero saber essa relação de altura, se eu estou dizendo que x seria um ΔS que o corpo percorreria, ou seja, se esse primeiro segundo ele percorre um espaço x, que eu estou dizendo que é ΔS, então vejam só, ΔS seria o que? Seria g sobre 2 vezes t ao quadrado. Se eu disser que o tempo t, vamos dizer que seja representado por um segundo, ok? Eu vou dizer que essa relação, esse meu ΔS1 seria igual a x. Beleza? Ou seja, vamos analisar agora no tempo 2. Ou seja, eu estou caindo já a 2 segundos. Ou seja, vou percorrer outro espaço de distância. Que seria o que? Seria esse ΔS2. Beleza? Ou seria o que? Seria o x mais uma relação de 3 vezes esse x inicial, que eu estou dizendo que é um certo valor de metros. Beleza? Então, se a gente fizer essa substituição na equação, dizer que g é igual. Se eu disser que o tempo foram em 2 segundos, vou dizer que é 2t. T mais t. Ok? Então, veja só. Quando eu substituo aqui, substituo os valores, 2 ao quadrado é igual a 4 vezes t. Se eu organizar essa equação de uma forma que fique 4 vezes g t ao quadrado dividido por 2. E a gente viu que g vezes t ao quadrado dividido por 2 é igual a quê? É igual a x. Ou seja, o valor que é igual a x. Então, o espaço total que esse objeto vai percorrer vai ser o quê? Vai ser 4 vezes o espaço inicial. Ou seja, vai ser 4 vezes x. E se, por exemplo, eu disser que ele caiu a mais 1 segundo, qual seria a distância que vai percorrer? Vou chamar ΔS3. Então, meu ΔS3 vai ser o quê? Vai ser ΔS3 vai ser g vezes 3t ao quadrado. Logo, g sobre 2 seria o que? Seria 9t ao quadrado. Vou botar um quadrado aqui em cima. Ou seja, temos o que? Botando 9 para frente, temos que 9 vezes gt ao quadrado sobre 2. E esse valor é o próprio x. Logo, 9x vai ser a distância que esse objeto vai percorrer depois de 3 segundos. Imaginemos se fosse outro segundo. Ele ia cair quanto? Ele ia cair, vamos dizer, 7x para baixo. E o total, o espaço final total dele seria quanto? Seriam 16x. Ou seja, essa relação ela aumenta a cada segundo, é um valor ímpar dos números naturais. Aumenta de 1, 3, 5, 7, 9. E o espaço total final seria a soma de tudo. Beleza? Pronto. Com isso aqui a gente já teve uma ideia geral de como a gente relaciona esses lançamentos oblíquos. Oblíquos não, desculpa. Esses lançamentos de queda livre. Ou só queda livre. Agora vamos começar a entender quando o corpo é lançado para cima. Se o corpo é lançado para cima, ele precisa ser lançado com uma certa velocidade diferente de zero. Porque se ele vai ser lançado, ele precisa sair do chão. Se ele ficar paradinho com velocidade igual a zero, ele não vai sair do chão. Logo, precisamos de ter uma velocidade inicial para poder tirar esse corpo do chão. Aí veja só,
Agora é conveniente a gente adotar, ao invés de ser a trajetória para baixo, a gente vai adotar a trajetória positiva para cima, diferentemente do caso de queda livre. Beleza? A gente vai utilizar as mesmas equações para o movimento, já que ele está sendo influenciado por uma gravidade ou por uma aceleração. Então cabe as mesmas equações do movimento uniforme. Tanto o sorvetão quanto a equação da velocidade da aceleração média, quanto a equação de Torricelli. E os pontos importantes para a gente determinar o lançamento tanto a gente determinar a sua altura máxima e depois o seu tempo de subida. Beleza? Então vamos lá, analisando primeiro sobre a altura máxima. Vê só, ao a gente lançar um corpo para cima, a gente nota que esse corpo vai subir a uma determinada altura em relação à nossa mão, por exemplo, se jogar alguma borracha para cima e depois ele volta. Beleza? Ou seja, ao esse corpo subir a uma determinada altura máxima, ele para a sua velocidade e depois ele troca de movimento. Ele vai subir até aqui. Quando chegar na altura máxima, ele vai trocar de movimento e vai começar a descer. Vai fazer mais ou menos um movimento assim. Aí beleza, se esse objeto vai parar na altura máxima, então eu digo que sua velocidade final seria igual a zero. Analisando essa relação com a equação de Torricelli, já que eu não quero saber o tempo dele agora. Então vamos lá, se ele precisa subir, a sua velocidade lá em cima é igual a zero. Beleza? Então seria igual a zero. Ele está sendo lançado com uma determinada velocidade inicial que é diferente de zero. Então eu vou apresentar de novo aqui, escrever de novo. E como eu adotei a trajetória para cima, a gente sabe que a gravidade aponta sempre para baixo. Logo, esse sinal de menos aqui é referente ao sentido da gravidade, sentido de vetores que a gente viu na aula passada. Ou seja, vai ficar 2 vezes g vezes a altura máxima. Logo, se eu passar esse termo para o outro lado somando, a gente fica com g vezes a altura máxima. Isso é igual a v ao quadrado dividido por 2. Ao passar esse 2g dividindo, a gente fica com a seguinte relação, que a altura máxima é igual à seguinte relação, que é velocidade inicial ao quadrado dividido por 2gh. Por 2g, na verdade. 2g. Ou seja, essa é a nossa relação de altura máxima. Ok? É importante vocês aprenderem essas equações. E sobre o tempo de subida? Imagina o seguinte, que esse corpo vai ser lançado para cima e ele vai demorar um certo tempo para chegar lá em cima. E a gente sabe que ao chegar lá em cima, esse corpo vai parar para depois retornar para baixo. Então, sua velocidade final seria quanto? Seria igual a zero. Analisando então a equação que a gente envolve só a aceleração média, a gente tem a seguinte relação, que a velocidade final vai ser igual a zero, é igual que a velocidade inicial que eu tenho, menos a gravidade que está para baixo, que seria menos g vezes o tempo. Quando eu passo o gt para o lado esquerdo da equação, a gente tem essa relação. E logo, no tempo, vou botar aqui tempo de subida, ele é igual que a v V0 sobre g. E note o seguinte, que o meu tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida, desculpa. Ou seja, se ele demora 1 segundo para subir, ele vai demorar 1 segundo para descer. É bom vocês ficarem com isso em mente. Ou seja, o meu tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou tempo de queda, vou chamar de tempo de queda. Tempo de quê? Que eu chamei lá embaixo de tempo de quê? Quando a gente começar a estudar os lançamentos oblíquos. Beleza? Aí vejam só, sobre uma observação importante. Que, imagina o seguinte, que eu estou lançando um corpo para cima e eu tiro uma foto desse objeto. Ele está a alguma determinada altura, h, em relação ao solo, e ele está com uma certa velocidade v1 apontando para cima. Esse corpo vai subir, vai chegar na altura máxima e vai começar a descer. Quando esse corpo chegar na mesma altura h, eu tiro de novo uma foto. Certo? Agora vejam só,
A diferença é que agora, esse objeto, quando está descendo, o seu vetor velocidade está apontando para baixo. Isso significa, essa é uma relação interessante, que quando os corpos estão na mesma altura, eles estão com o módulo da velocidade igual. Beleza? Mas esses vetores são diferentes porque eu estou alterando o sentido deles.